Boa tarde a todos. Eu sou o Dr. Flávio Antônio Zagota Vital e vou falar um pouco para vocês do meu trabalho intitulado Anatomia foliar comparada de Senegalia calunci e Senegalia clugi, uma significância taxonômica. Esse trabalho foi escolhido na área de Botânica Estrutural para apresentação oral do 40º Encontro Regional de Botânicos, o ERBOT. E ainda teve a colaboração da doutora Adriana Thieme Nakamura, Vanessa Terra e Ítalo Coutinho. Para a gente entender um pouco dessa análise comparativa, a gente precisa saber um pouco mais de Senegalia, que é um gênero da família das leguminosas, pertence ao clado Mimosoide e possui cerca de 200 espécies nas Américas, sendo que dessas 200 espécies, 56 ocorrem no Brasil. E essas espécies apresentam uma grande dificuldade de delimitação taxonômica, principalmente pela sobreposição de caracteres morfológicos. Aqui a gente consegue ver comparativamente uma Senegalia clugi e uma Senegalia calunci, que elas apresentam uma certa similaridade entre si. E essa similaridade é principalmente em relação ao número de pares de pinnas, o formato dos foliólos e a morfologia dos nectários extraflorais. E a consequência dessa sobreposição de características é a formação dos complexos de espécies. Esse grupo, Senegalia calunci e Senegalia clugi, associado às outras 4 espécies, Senegalia loretensis, Rhitidocarpa, Polifila e Giganticarpa, formam o chamado complexo polifila. E esse complexo a gente consegue ver aqui nesse gráfico que ele não está tão bem resolvido. A análise filogenética não conseguiu encontrar uma posição correta para essas espécies. Então, nos casos em que a morfologia apresenta padrões de variações realmente sutis, as características morfoanatômicas podem auxiliar na separação e identificação dessas espécies. Então, partindo dessas premissas, o objetivo desse trabalho foi a descrição morfoanatômica de Senegalia calunci e Senegalia clugi com ênfase nos caracteres que ajudam a distinguir essas duas espécies e auxiliar na separação das demais espécies do complexo polifila. Por que foi escolhido apenas essas duas espécies num complexo de 6? Porque essas duas espécies, em relação às demais 4, elas têm uma grande similaridade entre si. A gente vai ver a partir dos resultados. E muitos dos casos de taxonomia clássica, essas espécies foram tratadas às vezes erroneamente como uma espécie. E a gente vai ver que isso não é o que acontece muito bem. Então, passando para a parte de material e métodos, as amostras utilizadas foram amostras herborizadas, de folhas completamente expandidas. O material de Senegalia calunci foi através de doação do herbário de Feira de Santana, e o do material de Senegalia clugi através de doação do herbário de Nova York. E por que foram utilizadas espécies herborizadas? Devido à ocorrência bastante restrita dessas espécies. Senegalia calunci ocorre no nordeste de Minas Gerais, em confluência com o Espírito Santo e sul da Bahia, em áreas bastante restritas remanescentes de Mata Atlântica. E Senegalia clugi é mais restrito ainda, porque ocorre em área de floresta amazônica do estado de Rondônia, em confluência com a Bolívia. E não existiam relatos de depósitos dessa espécie, Senegalia clugi, no Brasil. Por isso que houve uma demanda maior e o material até mais restrito para a execução desse trabalho. E foram analisados dois espécimes de cada espécie, 2 folhas completamente expandidas. O material foi reidratado conforme Smith. Foram seccionadas na região do pecíolo abaixo do nectário, da ráquea abaixo do nectário e do meio do pares de pinnas. Por ser material reidratado, foi cortado a mão livre em 10 e 15 micrômetros e a identificação do tipo de venação foi feita através de diafanização. O material foi clarificado com hipoclorito, 50%, corado com saflabal e azul de toluidina, montado em água glicerinada e observados em microscópio de luz. Em relação aos resultados da descrição anatômica do pecíolo, um
dos caracteres bastante evidentes na identificação das espécies foi a posição dos feixes acessórios, que são esses feixes mais superiores aqui, tanto na imagem A quanto na imagem C, que em Senegalia cluge, na letra C, apresenta uma conformação mais convexa no ápice, e em Senegalia calunque uma conformação mais plana. E a posição desses feixes ainda interferiu na projeção do feixe de maior calibre do cilindro vascular. Aqui em Senegalia calunque, na figura A, a gente consegue ver que esse feixe de grande calibre do cilindro vascular ele está abaixado. Já em Senegalia cluge, ele está no mesmo nível dos feixes acessórios. E o arranjo dos feixes, tanto acessórios quanto do cilindro vascular central, pode ser utilizado na separação de gêneros e até espécies, segundo o Vattari e Coutinho. Já na descrição anatômica da RAC, os feixes acessórios foram bastante decisivos. A gente consegue ver aqui em Senegalia cluge que eles são projetados em duas aletas, formando esse sulco central. Os feixes de Senegalia calunque, quanto à conformação, eles são colaterais. Já em Senegalia cluge, eles são anficrivais. E Nemoto utilizou esses caracteres dos feixes acessórios na separação de espécies de Camecrista, outra leguminosa. Quanto ao formato dos folíolos, a grande maioria das Senegalias apresenta o formato dos foliolos ovado-lanceolado. Já a Senegalia calunque e cluge é uma exceção. Elas apresentam formato rômbico-obovados. Inclusive, as outras espécies do complexo apresentam formato ovado-lanceolado. Por isso que essas espécies são distintas das demais do complexo. E esse formato foi bastante útil, o formato rômbico-obovado, que não é muito comum dentro das Senegalias. Em relação à descrição anatômica dos folíolos, as células epidérmicas são anticlinais e sinuosas, com as paredes sinuosas, são anfiestomáticas, os estômagos em ambas faces e estômagos parasíticos, assim como a gente pode ver na figura G, e apresenta tricomas uni-, bi ou tricelulares uniseriados, igual a gente pode ver aqui, com a maior concentração na borda dos foliolos. A venação é a Quitinomódroma campitródoma brachidódroma, nome bastante incomum, porque tem essa nervura de maior calibre numa posição subcêntrica e as outras nervuras de maior calibre numa porção mais lateral, como a gente vê aqui na porção E. A elevada quantidade de nervuras de menor calibre auxilia na identificação dessas espécies. As demais espécies do complexo, as outras 4 que não foram abordadas nesse trabalho, apresentam apenas 3 nervuras de menor calibre. Quanto à anatomia dos foliolos, apresenta 3 camadas de parênquimas. A exceção foi esse parênquima paravenal entre o parênquima palissádico e o parênquima esponjoso, tanto em Senegalia calunque quanto em Senegalia cluge. E em Senegalia calunque ocorre interrupção do parênquima palissádico com uma região de colênquima e apresenta duas projeções de uma forma mais abaulada, enquanto que Senegalia cluge não tem esses pontos de invaginação. A projeção de nervura de maior calibre em Senegalia calunque é menos acentuada, já em Senegalia cluge é mais acentuada tanto na porção abaxial quanto adaxial. E a projeção da nervura de maior calibre pode ser utilizada na segregação das espécies, como exposto por Silvas e colaboradores. Então, podemos concluir que a anatomia foliar revelou caracteres importantes na delimitação dessas espécies estudadas, sendo importante na segregação dessas duas espécies, Senegalia calunque e Senegalia cluge, e as características decisivas foram o pecíolo, o deslocamento do feixe central e do cilindro vascular, na RAC, a formação de aletas através dos feixes acessórios,
E do foliola, a interrupção do parênquima palistático e a presença de colênquima em Senegalia calunque, que não apareceu em Senegalia cluj. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho. E eu agradeço a vocês pela atenção. Está aqui o meu e-mail para correspondência. E essa figura final é uma reconstrução das características anatômicas de como elas foram úteis na segregação das espécies. Muito obrigado.